Bom dia, Dia. tudo bem? Tudo bom? Conseguimos. Conseguimos. Hoje eu acho que está bem melhor do que Tá, em né, outra a conexão. a Acho conexão. que aquela chuva de ontem, né? Não é a semana passada, também estava numa live, só que a gente teve que interromper e remarcar porque eu acho que estava muito congestionada a rede, então não terminou É. novamente. Bom, vou te apresentar, né? Eu tô aqui agora de manhã, a gente criou esse espaço para falar um pouquinho mais sobre medidas de prevenção e ações, né, que a gente pode desenvolver na nossa empresa e na nossa casa, junto com o Dr. José Júnior França de Barros, que é pesquisador e virologista na Fundação Oswaldo Cruz, que faz parte também é uma unidade do Ministério da Saúde, né, doutor? E, além disso, ele é especialista, possui doutorado em imunologia e virologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, desculpa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque aqui ainda tem a do Estado, né? É o É, FRJ, né? é a universidade É, do Estado do Rio de Janeiro, o mas Rio de Janeiro tem tanta universidade. Essa é o FRJ, a Federal. que eu fiz é o FRJ. Isso, desculpa. E é um pesquisador aí, ele está diante dessa realidade do coronavírus já muito à frente do resto da população. Agora está todo mundo meio se achando especialista em corona. Você já está aí pesquisando isso provavelmente há mais de 10 anos, né? Não, na verdade, assim, no momento eu não estou trabalhando com experimento relacionado ao coronavírus, né? No meu mestrado, eu trabalhei com um vírus respiratório, né? É um vírus que foi o vírus influenza, né? Então eu tenho experiência em trabalhar com vírus respiratórios como o coronavírus, mas atualmente eu não estou trabalhando com a parte experimental com o coronavírus, mas sim uma parte mais educativa, mais de tirar dúvidas, né? Ou abordar o assunto mesmo. O que eu percebi é que depois que essa situação começou, comecei a pesquisar mais e tem um documentário, inclusive, que está aí no Netflix, falando sobre a possibilidade de pandemias, né? Então, existem grupos de especialistas que já estavam prevendo essa pandemia, já estavam trabalhando com a possibilidade, inclusive, do influenza ser um vírus passível de espoletar uma pandemia como essa que a gente está passando também. Então, essa pandemia ela poderia ser também por um vírus da influenza, né? Sim, poderia ter. Na verdade, assim, a gente já houve a pandemia, né, pelo vírus influenza. A mais famosa foi a gripe espanhola, né? Que na verdade ela ganhou esse nome porque a Espanha realmente resolveu divulgar, né, o que estava acontecendo em questão de saúde pública e que pela característica do influenza, que é um vírus segmentado, que é um vírus que tem uma alta taxa de variabilidade genética, se espera que em algum momento a gente venha a ter uma pandemia de influenza. Então, para isso, vários laboratórios no mundo, né, eles fazem um trabalho de sentinela, ou seja, sempre pesquisando, monitorando o vírus influenza, porque qualquer situação em que se observa que esse vírus está sofrendo mutações ou recombinação, que ele pode vir se tornar um potencial risco a trazer uma pandemia, na verdade, esse alerta ele termina sendo trabalhado, né, no mundo todo para que medidas sejam tomadas para que
o dano seja menor, para contenção. São medidas públicas, medidas de vigilância sanitária, para que isso não venha a ter um grande impacto como foi a gripe espanhola, né? Lembrando que agora a gente tem a globalização e onde você, mesmo uma coisa acontecendo a nível regional ou local, devido à globalização, né, o trânsito de pessoas, mercadorias, termina contribuindo para uma maior disseminação e chegando mais rápido em todos os países. É. Essa iminência dessa contaminação, ela parece que está o tempo todo, né, batendo a nossa porta. Então, é muito importante essas pesquisas continuem sendo realizadas, né? Apesar de vamos combater resolvemos essa questão. Essa é só um dos problemas sanitários que a gente pode ter. A gente pode ter outros. Então, assim, é muito importante a gente, a partir do momento que a gente destrincha assim, soluções ou ações que podem contribuir para o combate ao Covid-19, que deveriam ser incorporadas e fazer parte realmente do nosso cotidiano para evitar a disseminação de qualquer outro patógeno, né? Pelo que os especialistas falam. Então, a gente tem que prestar muita atenção em como os alimentos, os animais, né, estão sendo criados e como são medidas de controle sanitários que vão além do consumidor final, mas o consumidor final também pode fazer a parte dele, né? A população em geral também pode fazer a parte dela. Sim, isso que você está falando é muito importante, porque, na verdade, tudo que você acaba determinando, ou criando, ou estabelecendo normas, parâmetros, protocolos, na verdade, isso deve ser encarado como uma medida permanente, né? Não é simplesmente um período e esquecer tudo que foi produzido, tudo que se aprendeu com essa pandemia. Na verdade, já é estabelecido de uma forma contínua, né? Para qualquer momento, não só a questão do coronavírus, mas como você falou, da influenza, outras viroses, né? Que se tenha aprendido, que tenha, se adote medidas sanitárias, preventivas, de controle, de maneira mais rápida, porque acreditamos que tudo que foi aprendido com essa pandemia do novo coronavírus, que se torne realmente mais sólida e robusta para que sempre que houver uma nova, a gente não esteja despreparado, que a gente esteja preparado e que isso vire uma meta, um objetivo sanitário permanente. Ótimo. Bom, queria falar um pouquinho sobre aquelas medidas que são fundamentais para conter essa pandemia nesse momento, né? A gente tem uma crise aguda. Então, queria ouvir do senhor essa ideia do que cada um de nós pode fazer e, concretamente, assim, os pontos, né? O que é fundamental a gente cumprir para poder minimizar o impacto dessa crise aguda que a gente está passando. Olha, como a gente não tem um medicamento específico, a gente tem experimentações, vários estudos, vários trabalhos nesse caminho. Mas hoje a gente não tem um medicamento específico para o tratamento do novo coronavírus, né, da doença Covid-19. E a gente também não tem uma vacina para o novo coronavírus. Então, na verdade, a gente tem as medidas que foram adotadas agora, são as medidas justas, porque a gente não tem essas duas alternativas, que são as duas mais importantes na hora de você tratar e prevenir uma certa infecção. Então, são as medidas de isolamento domiciliar, distanciamento social, medidas de higiene, principalmente que está relacionada com a utilização das mãos, né, de forma contínua, né, que possa trabalhar com isso, possa trabalhar
cultura, que isso tem um hábito rotineiro, né? E agora tem uma nova medida que antes só estava estabelecido, só estava dando prioridade mais aos profissionais que estão diretamente ligados ao tratamento, ao atendimento dos pacientes já feito ao confirmado do novo coronavírus, que é o uso das máscaras. Então, a gente aí, na verdade, a gente está com 4 medidas, né? Isolamento domiciliar, isolamento social, né? A questão da higiene, né? Não só das mãos, mas como também que isso seja uma cultura, um procedimento, no caso, trocar de roupa, lavar as mãos sempre, ter cuidado, uma preocupação com os calçados, né, que isso vira uma rotina. E agora o uso da máscara, né? Que tudo isso, qual o objetivo de tudo? Como eu tinha falado, a gente não tem vacina, a gente não tem medicamento, e a gente ainda não tem um leite suficiente, ou seja, a preocupação é com o colapso da saúde pública. Então, tudo É muito importante a população ela entender que é importantíssimo cumprir essas são medidas diretrizes. São medidas básicas. São medidas. E cada um tem que fazer a sua parte, porque não adianta a gente falar assim, ah, mas eu só estou indo ali na praia, né? Eu vou sozinho, porque eu preciso nadar, né? Eu sou atleta, ou qualquer coisa assim. Não é isso, né? Por que que acontece? Às vezes o indivíduo fala assim, bom, eu não tenho mais 60 anos, eu não pertenço então àquele grupo vulnerável, porque também eu não apresento algumas doenças pré-existentes. Mas a preocupação não é só com o indivíduo de maneira individualizada, né? Até sendo redundante. A questão é que essa pessoa ela pode se tornar uma fonte de infecção. Embora ela não venha a se agravar com a Covid-19, mas ela pode representar uma fonte de infecção para uma pessoa em contato próximo. E nessa outra pessoa realmente pode se agravar e levar ao óbito. Então, assim, tem que ter ciência, não só em relação à saúde própria, mas sim a preocupação com o coletivo. A gente sempre tem que pensar o coletivo e como a gente Coletivo. contribuir para isso. Ótimo. Vamos entrar um pouquinho nessa questão, porque o que eu percebo é que existe uma tendência da gente pensar na nossa saúde e na saúde da nossa família. E nesse momento a nossa individualidade ela precisa ficar em segundo plano. A gente tem que pensar no âmbito global, literalmente, que me parece que o Brasil hoje tem um rácio mais alto do que o resto do mundo em termos de quantidade de pessoas contaminadas por per capita, né? Ou por infectado. Eu não sei exatamente como é feito esse rácio, né? E parece que aqui está 1 para 3, ou seja, a cada um infectado, esse um infecta outros 3, em média, né? Essa é uma média. E parece que o Brasil ficou, assim, muito ruim nessa estatística, porque nós somos um povo que tende a se tocar, que tende a se aproximar muito, então nós ainda não conseguimos estabelecer esse distanciamento social da forma como deveria ser, né? Então a gente vê, por exemplo, em programas de entrevista na televisão, alguns, né, não todos, mas alguns ainda não estão respeitando aquela distância de 1,5 m, que eu acredito que seja 1,5 m a 2 metros, né? Até quanto mais longe, melhor, né? A média seria 1,5 m para não ficar tanto nos extremos, né? Então, de 1 m a 2 metros, então se fala, então 1,5 m. Vamos decidir, então, 1,5 m, estabelecer 1,5 m. Então, essa questão ela é interessante ao mesmo tempo, ela é bem particular, porque quando a gente fala do Brasil, a gente tem que ter a ideia que o Brasil é um país muito grande, né? De tamanho continental.
E a gente tem várias realidades, na verdade, né? A gente tem pessoas vivendo em regiões, em áreas de uma grande densidade demográfica, né? Onde nem todo mundo tem acesso aos meios de higiene básica, às vezes não tem nem água. Então, você tem várias realidades. Então, na hora que se tem que tomar alguma medida, alguma estratégia de contenção, de tomada de decisão, tem que se avaliar esses fatores, esses parâmetros, todos têm que ser avaliados. Porque o que a gente tem hoje, né, o que a gente está observando é que você consegue, numa área, por exemplo, no centro da cidade, você consegue realmente essa condição, essa adoção dessa medida de distanciamento social. E quando você sai dessas áreas e você vai para as periferias ou bairros mais afastados, você não tem essa realidade. Né? E tem um fator, como você falou, esse fator brasileiro, é o típico da cultura latina. Né? O brasileiro ele é mais, digamos, caliente, né? Ele tem essa questão dessa aproximação que a gente tem, né? A gente gosta realmente de cumprimentar uma pessoa, ou com um beijinho, ou com um aperto de mão, ou com um abraço forte, faz parte disso. Então, na verdade, é mais um paradigma que a gente tem que trabalhar também em relação a essa grande a proximidade que a gente tem com nossos amigos, nossos familiares, e às vezes até uma pessoa que a gente acabou de conhecer, né? Então, a gente tem que trabalhar essa cultura. A gente tem que trabalhar essa consciência de quanto a nossa saúde pode afetar o outro. E que não importa se a gente está bem ou se está mal de saúde, a gente é um vetor, né? A gente pode transmitir e com certeza isso coloca em risco muito mais gente do que se pensava inicialmente. E essa questão do coletivo, né? Eu queria que o senhor destrinchasse um pouco essa necessidade de se, por exemplo, essas medidas de uso de máscara, né? Inicialmente, o que fez com que o brasileiro usasse a máscara é ele ter a possibilidade de se proteger, né? E, no fundo, a gente descobre que o uso da máscara é uma ação extremamente coletiva, porque a gente está pensando também na contaminação do outro. Então, ao mesmo tempo que chegar num estabelecimento ou num local e tomar cuidado em higienizar as mãos, em tirar o sapato, por exemplo, para entrar numa casa, né, numa casa particular, é um cuidado que eu tenho com aquela família, com aquela coletividade. Então, vai ser uma mudança de paradigma, né, para a gente. Conforme o senhor bem falou, nós vamos mudar essa forma de pensar o outro, né? Então, isso é interessante. Isso venha para ficar, nosso desejo é que isso venha para ficar. Que a gente aprenda, né? Que a gente aprenda e que a gente passe a usar isso como rotina no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Essa questão do cuidado consigo mesmo, com o outro, com o coletivo. A gente tem que ter mais essa mentalidade que, na verdade, todo mundo está no mesmo barco, no mesmo planeta, tendo desejos muito parecidos. Então, essa questão, a pandemia também veio para a gente começar a trabalhar certas reflexões, né? Sobre o quanto a gente pode realmente interferir na vida do outro, não só na nossa vida, como na vida do outro e a vida de um país, né? No caso, numa pandemia, tudo que um cidadão está fazendo, na verdade, ele pode contribuir de forma positiva ou negativa. Então, tem que ter esse discernimento. É muito importante que cada um tenha esse discernimento. Ótimo. Eu dou sempre o exemplo do Japão. Você chega em qualquer templo, em qualquer lugar, você tira o sapato para entrar, é um sinal de respeito também e de higiene, né? São países alguns países asiáticos têm uma grande densidade populacional,
alguns tomam super a higiene, como mitigar qualquer risco, né? E a qualquer sinal de infecção ou de contato com algum animal infectado, eles já avisam as autoridades competentes para que eles façam um controle, para que eles intensifiquem ali uma barreira, talvez uma barreira sanitária já no local, e é talvez por isso que a gente não teve até agora uma pandemia antes do Covid-19, porque eles estão muito atentos, né? Então, é muito comum a gente ver na Ásia, por exemplo, algum indivíduo que tenha algum sintoma, ele já coloca a máscara para que ele não contamine outras pessoas. Ele já tem essa consciência de que se ele tiver com alguma coisa, pelo menos ele não vai infectar outros indivíduos, né? E eu acho que a gente precisa ter um pouco disso também, né? Eu tô com a minha gripe, mas eu sei que essa gripe, e eu acho que o senhor pode falar melhor do que eu, com certeza, a respeito disso, que a gente tende a tratar a gripe de uma forma muito superficial. Né? Mas fala um pouquinho pra gente o que é uma gripe séria e como a gente está subestimando, né? O que é essa gripe, por exemplo, como é o caso da influenza, como é o caso de várias cepas dessa influenza também, como elas mudam, né? Como elas vão sofrendo mutações e como isso pode afetar a saúde da população em geral. Na verdade, assim, o Brasil sempre, os brasileiros sempre encararam a gripe como sendo uma infecção leve, que, de certa forma, não atrapalha a rotina do modo geral, quando, na verdade, quando você está com influenza, você está doente. O ideal era que você tivesse já essa medida de isolamento. Por quê? Porque quando você está doente, e a gente sabe que a forma de transmissão do influenza é da mesma forma aqui do novo coronavírus, a forma de transmissão respiratória, né, digamos, através dos aerosóis, secreções do modo geral, né, seja carro, saliva. Essa é a forma de transmissão. Então, você sabe, se você faz o isolamento social ou domiciliar, de certa forma você evita a contaminação dos outros trabalhadores, né, da tua empresa, ou da empresa no modo geral. Então, se a gente pensar do ponto de vista de saúde, é importante que ele se isole para quê? Para que não venha contaminar, para que ele não venha ser uma fonte de infecção para outras pessoas. Né? E se a gente pensar do ponto de vista econômico, você termina não comprometendo muito a produtividade. Porque mesmo que aquele indivíduo venha trabalhar, com certeza o desempenho dele não vai ser igual a se ele estivesse sadio. E o que acontece? Se por acaso ele venha a contaminar outras pessoas, na verdade vai comprometer sim a produtividade da empresa. Então, a gente precisa ter essa preocupação. E por nossa cultura, a nossa forma de encarar, a gente não vem encarando dessa forma, né? Então, não sei se talvez agora com o novo coronavírus, tendo uma doença respiratória, né, se tem essa medida, essa preocupação com o coletivo. Essa medida de isolamento, ela é importante. Tomara que a gente comece a encarar. E é importante também que as pessoas pensem sempre na vacinação, né? Na campanha de vacinação. Campanhas são muito importantes para justamente manter a população mais saudável. Vacinar contra a influenza tem um impacto em termos de... Nesse momento, vamos supor, nós estamos passando por uma crise aguda do corona. Vacinar uma população traz benefício? Traz. Por quê? Porque uma vez que esse indivíduo ele tomou a vacina, a gente espera que ele não venha a adoecer
ou não venha a ter a forma clínica da influenza. Como o novo coronavírus também é uma doença respiratória, ou seja, se o indivíduo não tomou a vacina e está apresentando alguns sintomas de uma doença respiratória, na hora não tem como você saber ou diagnosticar clinicamente se aquilo ali é devido a um novo coronavírus, a Covid-19, ou se ele está com resfriado comum ou influenza. Se esse indivíduo tomou a vacina, você já sabe que não é influenza, então já te dá um diferencial. E Descarta a hipótese, né? essa é a hipótese, né? E, além do mais, porque a gente está entrando no inverno, né? A gente sabe que a influenza, os índices aumentam muito nessa época. Então, o que acontece? Você também evita de o indivíduo ele não adoecer por influenza e devido a essa pandemia, ele acaba não indo ao que é um centro de atendimento médico. Porque, imagina, ele vai lá, na verdade ele não está com a Covid-19, ele está com influenza, e ele termina se contaminando e trazendo vírus para casa, contaminando os seus familiares e contaminando as pessoas do seu trabalho, né, do seu prédio, e as pessoas que ele tem algum contato prévio. Então, como é importante, sim, a vacinação, principalmente nessa época que a gente está chegando ao inverno, das pessoas, né? Em termos de É. contaminação, produtividade e de saúde pública. É muito importante a vacinação, que todos tenham essa que devem se vacinar. Muito bem. Com relação a essa questão das medidas de higiene, a gente falou um pouquinho sobre a importância de se lavar as mãos, de tirar, trocar de roupa, de repente prender o cabelo, né, quando for sair. Tem algumas coisas que podem ser feitas, né, que geralmente a gente não tem em consideração. Fala um pouquinho aí sobre essas medidas de higiene complementares e muita gente comprando álcool gel, né? Mas assim, no fundo a gente sabe que não é o álcool gel que resolve realmente só, né? Não é só o álcool gel. O álcool gel pode ser utilizado, por exemplo, quando você está fora de casa, não tem acesso à água e sabão. Mas assim, eu acho que tem um índice enorme de contaminação hospitalar devido à má higienização das mãos, né? E isso acontece em todos os ambientes que a gente frequenta. Então, queria que você elaborasse um pouco mais essa questão da higiene, como essa higiene é feita e precisa ser feita para mitigar esse risco de contaminação. Então, antigamente não se tinha esse dado, né, esse estudo, o tão quanto é importante a higienização das mãos, né? Então, a gente tinha grande índice de infecções hospitalares. A partir do momento que isso se tornou uma conduta, um protocolo, se observou que o índice de infecções hospitalares diminuiu bastante. Então, se viu que realmente fazia grande diferença o simples ato de lavar as mãos. Então, é digamos assim, uma postura básica, mas que faz muita diferença, né? E sempre com cuidado de quê? Não é só chegar lá na torneira. Eu digo sempre que uma pessoa que chega em casa, ou a criança que a gente tem que ensinar, tem que ter cuidado, chegou em casa, lavou as mãos, lavei. Passou sabão? Não. O que você fez? Liguei a torneira, peguei a água e tal. Eu falo brincando. Você só hidratou as bactérias. O que você fez foi hidratar as bactérias. Você não lavou as mãos da maneira correta. Então, tem essa preocupação. Lavar de maneira correta, né? Lavar com água corrente, sabão. Tem um tempo necessário, tem que ter o cuidado para ter a certeza que toda parte das mãos realmente foram atingidas de maneira homogênea. Então, ter essa ideia. É básico, parece ser básico, mas é uma medida super importante.
eu tomar uma aguinha também, que minha garganta já tá ficando seca. Mas eu tô sozinho aqui, eu tô tossindo, mas eu tô sozinho aqui no escritório, tá? Então, Não, não tem vamos fazer o pessoas aqui seguinte. do lado. Eu ia te propor, se quiser, é isso que eu ia falar. Se quiser fazer uma pausa, eu tenho ainda algumas perguntas aqui para fazer, né, com relação àquilo que a gente conversou anteriormente e assim, eu queria trazer ainda essa questão da explicar que esse vírus, né, como esse gene é importante, porque parece um vírus bobinho, né? Uma enfermeira com quem eu conversei falou, usou esse termo, é um vírus assim fácil de se combater, né? Mas por que que ele é tão, Pela por que que Ele tem uma característica como influenza e outros vírus. Ele tem uma camada lipídica, uma camada de gordura, que na verdade é a membrana plasmática, né? Ele tem esse lipídio, essa capa de gordura. Então, quando você lava com um detergente, com sabão, você dissolve essa camada de gordura. Então, você inativa o vírus, você inviabiliza o vírus. Então, na verdade, por isso que ela é uma medida eficiente, porque pelo ato de você passar o sabão, uma substância emulsificante, você termina desfazendo, dissolvendo a camada de gordura que esse vírus apresenta e você está inativando ou inviabilizando a partícula viral. Ela não é mais viável. Então, essa medida, ela é a principal, juntamente com as outras medidas que você falou. Ter sempre cuidado em relação aos sapatos, aos calçados de maneira geral, as roupas, né? Chegou em casa, então tenta isolar as roupas, lavar as roupas, tenta fazer de uma forma que se torne rotineiro. Isso não só em caso de pandemia, mas que isso venha, essa preocupação venha fazer parte da vida de cada um. Né? Essa chegou da questão rua, de toma um banho, né, também, se possível. O ideal é tomar um banho, né? e porque a gente não pode se tornar vetor, né? Um veículo de transporte desse vírus. Né? Então a gente tem que minimizar o máximo possível a questão da pessoa estar sendo um meio de transporte para esse vírus. Então, quanto mais você ter esse cuidado, melhor. Você diminui muito a chance, a probabilidade de você estar caminhando, transportando o vírus para cima e para baixo. Então, O vírus por pode isso estar no que cabelo, o vírus pode estar na sobrancelha, o vírus pode estar na roupa, o vírus pode estar. sim, é uma questão assim, meio assim, que, digamos assim, estando no cabelo, você não tem um risco tão grande, mas ele pode estar no cabelo. Se alguém respira, libera partículas de saliva ou de secreções biológicas em cima do cabelo de uma outra pessoa que está ali perto, é lógico que essas gotículas vão estar presentes na sobrancelha, na pele, na superfície do cabelo. Então, por isso, cuidado, né? De tomar banho, ou senão, quando a pessoa trabalha preparando, por exemplo, alimentos, a pessoa tem que ter a conduta de ter uma correta vestimenta, né? E proteção. Não só proteção dela própria, né? É proteção dela e proteção do que ela está fazendo e das pessoas que ela está interagindo. Eu sempre tenho essa ideia. É a minha proteção, é a proteção do meu coletivo, é a proteção da minha forma, do que eu trabalho, como eu trabalho, né? Porque eu posso também estar contaminando o produto que eu estou realizando. Se esse produto for a preparação de alimentos, por exemplo, a pessoa pode acabar contaminando o alimento. Então, tem que ter sempre essa consciência, né? Que não sempre usar a proteção própria, mas sim a proteção do outro e a proteção daquilo que é fonte que é o trabalho da pessoa, que a pessoa faz e que pode ter interferência do modo geral, porque se a pessoa prepara um alimento, de repente ela espirra ou ela não tem esse cuidado com a preparação do alimento, com a questão da qualidade, da higiene, ela termina contaminando o alimento que irá contaminar outras pessoas. Então, sempre entender que você pode contribuir para um evento que termina ficando um evento, sendo um evento em cadeia.
Uhum. Isso a pessoa tem que ter ideia. Aproveitando essa sua entrada, né, no nosso meio, nossa atividade econômica principal aí do turismo, né, que tem a ver com hotelaria, que tem a ver com alimentação. A gente sabe que o manipulador de alimento, ele precisa ter uma série de cuidados, né, de higiene. Uma delas aí, a gente referiu o cuidado enquanto se manuseia o alimento. É claro que nós vamos liberar também um material, um manual. O Vale do Café está elaborando um material para ajudar os nossos associados e a comunidade, né, local a, a tomar algumas medidas que sejam, eu acho que precisam ser incorporadas. E uma coisa que eu achei muito interessante, aí que foi referida, é que a gente tem o hábito de falar muito, né, enquanto a gente está trabalhando. Sim, Então, tem esse hábito de estar conversando, né? Mais uma vez a questão cultural, né? A gente gosta de conversar, de abraçar o outro, né? A gente não é tão indiferente ou não tem esse conceito de que não é só uma questão cultural, mas é uma questão de saúde. Então, a gente tem que ter essa consciência de quando a gente estiver perto, por exemplo, de um alimento, a gente tem que evitar conversar, a gente tem que manter uma certa distância da outra pessoa, porque a gente não sabe como é que está a saúde da outra pessoa. Não é a questão de paradigma, de você ter medo do outro. Não, é a questão de que ser uma questão de higiene mesmo, de preocupação com a saúde. Então, um exemplo que eu dou é a questão da quando você vai a um restaurante, né, que é self-service, e aí você tem que ter o cuidado, porque aquela comida ali, que está exposta ali, que você vai, de certa forma, escolher, né, para colocar no seu prato, você não deve conversar, porque você conversando, você pode estar justamente disseminando secreções biológicas, né, próprias, e você pode estar contaminando a comida. Então, na verdade, como cliente, tem que haver essa preocupação. Tem que haver essa preocupação de ter uma postura. Ali você está num restaurante, você está num ambiente público, você tá, de certa forma, você vai manejar um alimento que vai ser distribuído para todo mundo. Então, tem que ter esse cuidado. Não conversar, né? Não é hora de conversar. Conversa na mesa. Ou converse antes. Não na hora que você está manipulando, ou trabalhando, ou pegando, escolhendo qual tipo de alimento que você vai ingerir, né? Então, tem que ter essa preocupação com o cliente e também com o alimento onde foi preparado, que a gente acabou falando um pouco anteriormente, né? Essa questão do profissional, ele é, tem que ter uma é que higiene pulando. a gente tem uma visão da operação do serviço Não, da prateleira para fora, né? Do mostruário para fora, do cardápio. E o que acontece na parte de trás, né? E que a gente não tem acesso, é que talvez seja o lugar mais importante do estabelecimento, que é onde a gente recebe a mercadoria. Então, vamos ter que tomar muito cuidado quando essa mercadoria chega, né? A compra de insumo, e a recepção do insumo vai mudar, né? A gente vai ter que alterar tudo isso. Provavelmente, recebimento, né? Desde a forma de recebimento, a forma de estocagem, o armazenamento e a forma de preparação. Na verdade, tem que ter a preocupação com todas as etapas de um processo, seja qual for o processo, desde que você tenha a geração de um produto final, que esse produto pode ser um serviço, né? Ou um produto mesmo, um alimento, tem que ter esse controle e esse cuidado, desde a primeira etapa até a última etapa, que é a prestação dos serviços. No caso, como a gente está falando aqui de restaurante, seria a alimentação, a comida, o alimento, de modo geral, que seria o produto final a ser oferecido para o cliente, né? Então, tem que ter esse cuidado, desde o recebimento até o produto final, com essa questão de higiene, com essa questão de qualidade, né? É tão importante, assim,
que eu vejo muito, alguns restaurantes têm aquele aquário, né? Onde o cliente ele consegue visualizar o profissional que está manipulando, que está preparando o alimento, e ele tem noção também da questão de higiene do local, da iluminação, se as bancadas estão bem limpas, se as panelas, né, estão de maneiras adequadas, distribuídas e higienizadas. Então, assim, é muito bom quando você também tem essa preocupação e você chega no estabelecimento que você consegue, de certa forma, visualizar como é o trabalho do outro, né? E isso eu acho que dá mais segurança ao cliente quando ele tem a noção que por trás de todo aquele serviço existe uma preocupação muito grande com a qualidade da prestação do serviço. Isso é muito importante. A gente comentou também sobre a questão da individualização dos pratos, né? O self-service é uma instituição aqui no Brasil e agora não é a forma mais segura de se servir um alimento, né? Então vamos ter que reaprender com isso, com esse trauma, e talvez a melhor forma seja rever essa maneira de apresentar o alimento, né? Então, isso, essa referência ao fato de nós passarmos pelo buffet conversando, eu achei muito interessante, porque geralmente a gente não imagina que nós, enquanto cliente, podemos contaminar um alimento de outro, né? Mas é, brilhante isso, é tão simples, né? E que provavelmente a gente já deve ter pego muita gripe aí sem saber por meio desse, por meio do self-service. Do cabelo, mas a gente esquece que às vezes a gente está aqui se tornou uma forma tão comum, não é? Porque você tem ali a comida, todos os alimentos distribuídos ali de uma forma que você consegue visualizar, ver a forma. Só que tem essa desvantagem, né? Que você pode estar, na verdade, contaminando aquele alimento que tem aquela aparência tão bonita, né? Tão saudável. Na verdade, você pode estar ali sendo um agente de transmissão, né? Digamos, fazendo com que o alimento seja um vetor ali de contaminação. Então, realmente, a gente tem que rever essa forma ou criar medidas alternativas que o alimento não fique tão assim, tão exposto, Uhum. né? Existem, existem hoje algumas bancadas e alguns buffets que já atendem algumas normas internacionais para prevenir e mitigar. Mas assim, quanto tempo que o vírus ele demora para morrer, para dissolver assim naturalmente? Ele fica muito tempo? Olha só, tem um estudo que fala que 72 horas o vírus pode permanecer em superfície. Mas, assim, é lógico que existe uma variação em termos de permanência e viabilidade viral, que depende muito do ambiente. Se o ambiente é úmido, favorável, esse vírus pode permanecer por mais tempo, né? Então, isso tem uma certa variação. Então, A umidade, então, é um aspecto. sim, porque se está úmido, se tem água, na verdade você termina preservando, conservando. Se o ambiente está mais frio, você também conserva. Por quê? Porque são nas baixas temperaturas que a gente conserva nosso alimento, né? A gente faz com que o produto ele tenha uma meia-vida bem maior, né? Então, na verdade, o frio ele ajuda. Não quer dizer que o Brasil, que é um país tropical, ninguém se preocupe, todo mundo pode sair, conversar à vontade, porque o calor vai inativar o vírus. Não, não é assim. Principalmente que a forma de transmissão te dá formação de gotículas, né? E proximidade, né? Você falando com o outro sem máscara, sem nenhuma proteção, é lógico, naquela distância lá, que é menos de um metro, você, independente de estar fazendo sol, estar um calor, você vai ser um agente de transmissão, sim, para outra pessoa. Ele Então, fica no ar, né, também. ele fica no ar. Estudos agora estão indicando que as partículas virais ficam no ar. Então, por exemplo, se você
está num ambiente fechado. Se você chega num ambiente fechado, que não tem um sistema de ventilação eficiente, né, esse vírus fica em suspensão no ar. Então, de repente, uma pessoa saudável chega num ambiente que tinha uma pessoa que estava infectada e que, de certa forma, conversou, espirrou naquele ambiente fechado, essa pessoa ela pode se contaminar com essas partículas virais que estavam no ar. Isso é verdade. Então, na Então, verdade, manter é o sempre os seguinte, ambientes bem. entrei no elevador e naquele elevador, um dia antes, entrou meu vizinho que está com Covid-19. Eu posso pegar o Covid-19 ali se ele não tiver sido higienizado da forma correta. Sim, nesse caso, diminui muito a probabilidade. Assim, né? A gente pensa que esse elevador ele foi aberto várias vezes, né? E que, de certa forma, entrou um ar e se renovou. Agora, se você tem um indivíduo que estava lá espirrando, colocando a mão na boca, no nariz, pegou lá nos botões, espirrou e você acabou de chegar, você tem uma grande chance de se contaminar. É. E nesses casos, um jato, por exemplo, de álcool pode ajudar. Sim, como você havia falado, por exemplo, no caso da higienização das mãos, né, a medida mais importante é sabão e água. E fazendo de maneira correta. Mas se você não tem, um álcool gel é uma forma prática de você levar e você fazer essa higienização e vai funcionar muito bem. No caso de superfícies inertes, bancadas, você tem que ter a preocupação de haver a higienização de maneira contínua, obedecendo uma rotina. Sempre ter essa preocupação com a higienização das superfícies, seja botão, Protocolos, né? bancada. Agora as empresas precisam ter protocolo, seguir. Provavelmente o, 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 o que acontece agora é que a gente vai ter que realmente colocar em prática tudo que é preconizado pelo HACCP, né, que são os pontos críticos de controle, que em alguns casos passavam batido, né, e agora vão ter que vão ter que ser incorporados de qualquer forma à rotina do empresário, né, de várias A que gente vai ter que manipulou ter uma alimento e não só, né? periodicidade, a gente vai ter que se acostumar com essa palavra. Vai, Periodicidade, ótimo. vai ter que se estabelecer uma conduta, uma rotina. Não de manhã, de tarde. Mesmo que seja a cada 2 horas. Tem que estabelecer uma certa Uhum. periodicidade, essa preocupação. Né? Porque você diminui muito a probabilidade desse tipo de contaminação, ou seja, do indivíduo se contaminar porque ele terminou manipulando ou se expondo a um ambiente inerte, só que esse ambiente estava contaminado com secreções biológicas contendo partículas virais viáveis e acabou contaminando esse indivíduo. Tem que ter essa preocupação. Eu vou Então, fazer vou fazer umas perguntas assim, bem básicas. Eu estou usando máscara, eu vou usar essa máscara. Quanto tempo eu posso ficar com uma máscara descartável? E qual é a forma correta de se usar aquelas máscaras agora de tecido, enfim. Tem sido assim um festival de dificuldades, né, em lidar com esses novos itens aí da nossa rotina. Então, acredito que seja interessante a gente entender como tirar melhor proveito delas sem se atrapalhar. eu acho que primeiro a gente tem que saber qual a finalidade da máscara, né? Então a gente tem essa doença, né, ela é de transmissão respiratória. Então, na verdade, a função da máscara é meramente física. Ou seja, você estabelecer uma barreira física, né? Como normalmente, quando a gente fala, a gente termina eliminando salivas, secreções, ou do nariz ou da boca. Então, na verdade, a máscara funciona como uma barreira.
Então, tem que ter essa ideia. Para que serve a máscara? Servir como uma barreira, né? Então, geralmente, depende da máscara que você vai usar, né? Se você compra uma máscara, né, ela é comercial, um produto comercial, geralmente você tem que seguir o que o fabricante recomenda. Agora, se você fez essa máscara caseira de pano, você tem que ter o cuidado, assim, a partir do momento que você sentiu que ela já está úmida, tá? Você deve trocar. Deve trocar porque ela pode já estar saturada, né? Mas, lógico, com a máscara você tende a se conter mais, a falar um pouco menos e não ter essa saturação tão grande. Mas a partir do momento que você percebe que ela está molhada, que você falou demais o dia todo, já passou um certo tempo, você tem que ter o cuidado de fazer a higienização. Então é bom sempre você não ter uma máscara apenas, você ter duas, três, sempre para você ter essa periodicidade também na troca e você fazer a lavagem de maneira correta. Pode usar uma água sanitária, para fazer bastante com sabão, tranquilo, né? Porque a gente espera também que você não esteja contaminado. Na verdade, você esteja fazendo essa barreira física. E não é só você que tem que estar com a máscara. O outro também tem que estar, porque isso vai diminuir mais, né? Porque você estando apenas e o outro não estando, você tem uma probabilidade maior. Quando você está e o outro com quem você está conversando também está, você diminui ainda mais o risco de Uhum. haver essa questão. E a maneira correta de colocar máscara, né, você tem que ter o cuidado do seguinte: a parte de proteção, ou seja, a parte da máscara que vai entrar em contato com o seu nariz ou com sua boca, você tem que ter a preocupação e o cuidado de estarem sempre limpas. Então, é importante que na hora de você manipular, primeiro, que suas mãos estejam bem higienizadas, né? Para você não terminar contaminando. E você pegar com a parte do elástico, né? A parte que prende aqui, geralmente aqui atrás, né? Nas orelhas, de você pegar justamente nessa parte da máscara. E você pega essa máscara e você coloca. Ou seja, você não manipula essa parte aqui, né? E Uhum. evitar de você estar descendo a máscara, né? Pegando a máscara, colocando no bolso, colocando em cima da bancada. Não, é importante que você tenha um saquinho que você possa guardar no momento que você precise tirar. Por exemplo, no momento da alimentação. Que você possa tirar, lógico, com água, com as mãos limpas, né, higienizadas, que você possa tirar, da mesma forma que você colocou, né, pegando sempre essa parte que prende, tira, guarda no local próprio e seu, e depois que se alimentar, por exemplo, se o caso for na hora que você irá almoçar, fazer isso, ou comer algum alimento, né? Você pode retornar dessa mesma forma, né? Colocando a mão Uhum. sempre na parte de trás. Então, acho que é importante o indivíduo ter essa noção. Primeiro, tem que, se for comercial, que ele siga as recomendações do fabricante, que sempre tem um modo de usar, como usar e a duração. Se for caseira, que ele não tenha uma, ele tenha mais de uma e que sempre pense nessa periodicidade. Usou, chegou em casa, pega outra, coloca essa de molho, né? E pega a outra, vai no outro dia com a outra máscara. E assim Pode ser você no vai molho, fazendo essa na água, periodicidade. pode ser na água Água sanitária. oxigenada também. Não, água oxigenada eu acho assim, meio inviável, não factível. Porque É. você tem uma grande quantidade de água oxigenada, né? Você teria que diluir a água oxigenada. Então, não. O ideal é água e sabão. Água e sabão na hora de você fazer o movimento com as mãos, né? De pressionar, fazer o Uhum. movimento mecânico. E de molho, água sanitária. 30 minutos, 40. Na verdade, isso é uma medida profilática, né? A Uhum. medida preventiva. Espera que você não esteja num meio assim tão contaminado. Claro. Até porque nós, quem realmente está correndo um risco maior é o profissional
de saúde, né? Quem está ali o tempo todo exposto e que a priori vai ter uma concentração maior, né? Sim, verdade. A preocupação Bom, mas eu acho que a gente provavelmente esse assunto é um assunto inesgotável, né? Mas assim, eu recebi aqui uma pergunta, eu acho que a gente já respondeu, sobre o comportamento de transmissão e contaminação, né? O que se sabe até o momento. Acho que a gente conseguiu destrinchar isso, né? sim. O importante saber é o seguinte, 80% dos indivíduos não vão apresentar aquela característica, sinais e sintomas típicos de um resfriado. Né? Então, na verdade, 80%. 80%, né? Só 20% irão sentir alguma coisa. E desses 20, uma pequena percentagem é que o estado da doença irá se agravar e realmente vai precisar de um atendimento médico, né? Mas a questão é que esses 80% eles podem estar funcionando como fontes de infecção. É essa a questão. É a fonte de infecção desses indivíduos, porque eles não apresentam sinais e sintomas. Aparentemente estão saudáveis, não aparenta ou não desenvolve a forma clínica da doença. Mas isso não quer dizer que eles não estejam ou não podem transmitir a doença. Eles podem sim transmitir o vírus e contaminar uma pessoa que faz parte do grupo vulnerável. Então, é esse o cuidado. É justamente, de novo, A temos que gente pensar sabe, sempre no coletivo. sempre, a gente sabe que a janela, ela é de 15 dias, né? A Em janela média, imunológica, não. Não, na verdade, o tempo de incubação do vírus é em média de 2 a 14 dias, né? Mas você, quando o indivíduo ele entra em contato com o vírus e se contamina, ele precisa de um tempo. Para quê? Para que haja a replicação do vírus e haja a resposta imunológica. Essa resposta imunológica tem que ter um certo tempo, um certo período. Então, na verdade, onde o indivíduo se contaminou e ele começou a responder, né, com a imunidade humoral, celular, esse período é o que a gente chama de janela imunológica. Então, na verdade, se esse indivíduo ele faz um teste rápido visa o quê? Detectar a resposta imunológica, ou seja, o indivíduo ele teve contato com o vírus se replicou e ele já respondeu ao vírus, né? Já produziu anticorpos contra o vírus, numa tentativa de debelar a infecção. Então, se o indivíduo ele faz um teste rápido, nesse período que a gente chama de janela imunológica, o teste dele pode ser negativo. E não significa dizer que ele não está contaminado, é porque justamente o teste foi feito nesse período, né? Então, o negativo sempre vai ser, ou ele está na fase chamada janela imunológica, onde não teve tempo ainda do organismo, do corpo responder com a produção de anticorpos, porque leva tempo, né? Leva tempo para o organismo hospedeiro ele produzir esses anticorpos, ou porque ele realmente é negativo, né? Já o positivo, não. O positivo indica que ele teve contato, que ele já produziu anticorpos e que se ele não está apresentando nada, significa dizer que ele já está na fase de convalescência, ou seja, já está realmente na fase que ele está debelando a infecção, que ele vai estar dentro daquele grupo de 80%, né, que realmente irão se curar espontaneamente, né, que vão ficar saudáveis. vai Não vai fechar ter agora.